Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, essa é a nossa atividade de encerramento da ProduDados, né? Que é um evento que a gente está fazendo aí de maneira conjunta entre a UF em Rio das Ostras e a USP em Lorena. A gente vai estar na mesa redonda. Agora a gente tem uma mesa redonda com o título As Novas Tecnologias e os Pilares da Inovação. E eu gostaria de fazer, nesse início, uma breve contextualização do tema dessa mesa redonda, tá? Então, para contextualizar, eu vou usar até algumas palavras do professor Guilherme Plonsky e vamos voltar no tempo aí, mais ou menos uns 60 anos, tá? Então, se a gente voltar aí uns 60 anos, a gente tem aquela estrutura... a gente tinha no mundo uma estrutura bastante divisionista entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? E lá nos anos 60, mais ou menos, o pessoal tinha uma preocupação muito grande, e aí quando a gente fala de países subdesenvolvidos, a gente pensa que, na época, quando a gente pensava em América Latina, era um lugar típico de países subdesenvolvidos, né? Como que a América Latina poderia se desenvolver perto aí quando a gente estivesse chegando próximo dos anos 2000, né? Então essa era uma discussão, como alcançar esse desenvolvimento. E houve aí uma discussão na Argentina, na época, que é a nossa vizinha, encabeçada aí principalmente por dois argentinos, um bastante ligado com o meio científico e outro com um físico, né, que estava envolvido no programa nuclear argentino. E o pessoal, lá naquela época, chegou à conclusão de que a gente precisaria considerar e envolver a ciência nesse desenvolvimento. Então, a ciência deveria ser um requisito para que existisse o desenvolvimento da região. Então, isso aí deu origem, talvez vocês, os nossos alunos aí já viram aquele triângulo de Sábato, do Jorge Sábato, que era o principal aí dessa discussão, o principal argentino, que era, no caso, físico, né? E esse triângulo trazia nos vértices dele o governo, né? O meio, o setor produtivo, representado principalmente pelas empresas, o Estado, no caso, como o financiador e o regulador do desenvolvimento, e a infraestrutura científica e tecnológica. Então, a gente tem aí as várias organizações de P&D, tá? Então, essa é a ideia por trás do tal do Triângulo de Sábato. E aí, depois, nos anos 90, né? Então, bons anos aí depois desse primeiro pensamento aí na Argentina, vem de um encontro, aí agora na Holanda, né? Ali um encontro entre o pessoal que estava ligado com essa parte de desenvolvimento tecnológico, científico, governo, tá? E um americano e um holandês. O americano, o Edskovits, que no caso é um sociólogo da ciência, né? E o Leidersdorf, que é um economista holandês. E eles propuseram, na época, uma variação aí do que a gente conhece do DNA. Então, a gente tem o DNA lá com as 2 fitas, e eles propuseram, na época, um DNA com 3 fitas, né? Onde, do mesmo jeito que para ter vida, a gente tem que ter ali aquelas 2 hélices do DNA, para ter desenvolvimento, para a gente ter inovação, a gente precisaria ter as 3 hélices. Então, seria o DNA do desenvolvimento, né? No caso, nessas hélices, a gente teria a universidade, a indústria e o governo. Então, é aí que surge a ideia da hélice tríplice, tá? Seriam a base do desenvolvimento. E a ideia dessa mesa redonda é assim como foi feito lá atrás, nos anos 60 na Argentina, nos anos 90 na
na Holanda, e agora aqui em Lorena e Rio das Ostras, a gente discutia a inovação mais um pouco, trazendo um pouco mais para a nossa realidade e num contexto um pouco diferente. Acho que na época do sábado não tinha videoconferência, do Leidersdorf ele não tinha visto ainda Covid, né? Então a gente vive um momento diferente. Então, da mesma forma que a gente tem essas 3 hélices, a gente tem hoje aqui 3 palestrantes, aí, 3 pessoas de peso, cada um representando uma dessas hélices. Então, a gente tem o professor Rodolfo, tá? Está aqui representando para a gente o meio universitário. O professor Rodolfo ele é professor adjunto da UF aqui em Rio das Ostras, é coordenador do mestrado profissional em sistemas computacionais e engenharia de produção aqui da UF, tem bastante vivência no meio de inovação, foi um dos idealizadores do Prêmio Nacional de Inovação, então é uma pessoa super preparada para tomar o posto aí da universidade. A gente tem a Débora também, que faz parte da diretoria de inovação do CNI e que está aqui hoje representando para a gente o meio empresarial, o meio produtivo, né? E a gente tem o Paulo Barcelos, que ele é gerente do Departamento de Gestão de Processos Jurídicos do BNDES. Então, o Paulo é o nosso representante do Estado, do governo, tá? Aquele que financia e regula as atividades científicas lá na visão do sábado, né? Então, para a gente se organizar aqui nessa mesa redonda, eu gostaria de começar a fazer 2 rodadas, tá, de perguntas bem simples. Uma primeira rodada, perguntar para vocês um pouco sobre expectativas, tá? Então, qual a expectativa que cada um de vocês tem com as outras 2 hélices para que a inovação ocorra aqui para a nossa realidade, né, realidade brasileira? E depois, depois que a gente fizer essa rodada, eu vou perguntar para vocês, tá, com base no que os outros falaram, o que vocês concordam ou não concordam do que foi apresentado e como que a gente chega aí no consenso para conseguir ter uma geração de valor no final, tá? Então, eu vou começar aqui passando a palavra para o professor Rodolfo, que é o mais próximo da gente aqui hoje, da universidade, tá? Então, no caso, Rodolfo, eu passo a bola para você perguntando o que você, o que a universidade espera hoje do meio produtivo, né, do meio empresarial e do governo para que a inovação e o desenvolvimento ocorra. Eu vou tentar ser rápido para até deixar aí os colegas que, já que eu estou mais dentro de casa, né, deixar os colegas trazerem as visões, que eu acho que a experiência e a visão deles é muito interessante, eu gostaria de ver também. Mas, assim, na verdade, acho que tem uma questão para rodar essa hélice tríplice, que é uma questão não só dos outros, não é uma questão do que eu espero deles, mas eu acho que o que os 3 entes têm que fazer, que é uma capacidade de integração maior e de dialogar, né? Hoje eu estava almoçando, né, estava terminando de instalar um equipamento que foi comprado, é um caso desse, ele tem 2,5 milhões de investimento da FAPERJ e 1,9 milhão de investimento da Prolagos sendo executado pela universidade, né, e que vai gerar um equipamento que está instalado dentro de uma unidade da Prolagos. Então, é um caso bem clássico dessa inovação girando na hélice tríplice. E, assim, acho que existe um problema de diálogo das 3. Um problema, assim, a gente precisa se aproximar em termos de diálogo, de expectativas e de demanda. A universidade tem a fragilidade, tem várias fragilidades, nós somos extremamente burocráticos, a gente às vezes não consegue enxergar com a visão da empresa, ou seja, né, de que precisa dar resultado, precisa ter um investimento, e a gente precisa que os outros também se aproximem. Então, na verdade, a gente tem 3 entidades, né, 3 perspectivas que ainda são muito distantes. Eu brinco muito que esse projeto eu tive alguma dificuldade, né, a gente tem alguma dificuldade do projeto que por conta,
vou pegar exemplo, tentar trazer sempre exemplo, né? Quando a gente começou a conversar, a Prolagos não tem um processo de investimento de P&D. Então, a gente entrou no processo de patrocínio dela para usar o P&D. Então, foi um negócio, né? Eu cheguei a eu fazer palestra de como é que eles entendem de usar a Lei Rouanet, mas ninguém entende o marco de, né, a lei de inovação ali do bem. Então, tinha essa questão de dificuldade. E o processo burocrático do investimento foi seguindo o patrocínio. Então, a primeira ficha que eles me deram de prestação de conta, eu falei, gente, tinha campo do tipo, quantas pessoas visitaram ou assistiram o evento? Eu falei, não é assim. Então, complicado. Do mesmo jeito que o recurso que chega pela FAFPERJ não segue um cronograma de execução, segue um cronograma fiscal tradicional. Então, é difícil. Assim. Eu acho que a principal questão voltando à tua pergunta, né? Eu gostaria muito que os órgãos de investimento, de controle, enxergassem mais a especificidade das universidades, da pesquisa. Gostaria muito mais que a indústria também entendesse isso, e tenho certeza que eles gostariam mais também de que a universidade aprendesse a olhar um pouco mais com a cara da indústria e com a cara, né, eu falo para os colegas daí que, assim, é raro eu não chegar num projeto e não conseguir vender o projeto. E tem colegas meus que não conseguem, né? Eu já tive trabalhos com o Paulo, porque eu sempre tento explicar os projetos sob o ponto de vista da empresa ou do financiador e não. Mas é raro isso na própria universidade. Então, a universidade também tem que aprender a dialogar. Vou deixar agora os colegas. Legal. Passar a palavra aqui agora para Débora. E aí, Débora, o que você Olha, acha? primeiro, obrigada pelo convite para participar. Esse é um tema bastante complexo. E aí eu vou contar uma historinha. A gente aqui na Diretoria de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, a gente participou ativamente na construção do novo Marco Legal de CTI. E na época da construção, a gente tentou trazer uma lei que fosse o mais aberta possível, que proporcionasse essa tríplice hélice. E à época pensávamos, nossa, quando essa lei for sancionada, a gente resolveu um problemão. E aí a gente vai conseguir fazer funcionar. Depois que a lei foi sancionada, a gente foi vendo que não foi acontecendo. Ou pelo menos não na velocidade que esperávamos. E aí começamos a pensar, poxa, o que será que a gente fez de errado? E por diversas vezes eu escutei pessoas falando, é problema na lei. E eu, gente, mas será que é problema na lei? E aí fui a fundo tentando estudar e participando de vários fóruns que acontecem diariamente, não diariamente, mas pelo menos trimestralmente eu vejo um fórum de relação universidade-empresa. E o que eu vejo hoje, assim, falta um pouco, como o Rodolfo mencionou, inclusive, uma visão dos órgãos de controle, principalmente, do que é inovação, do risco atrelado à inovação e da necessidade de retirada de burocracias. Tudo bem que isso está caminhando em alguns passos mais lentos dentro do TCU, por exemplo, mas precisávamos um pouco mais de agilidade nesse entendimento do que é inovação e da necessidade da retirada da burocracia. Eu vejo que, principalmente na relação universidade-empresa, quando você vai fechar um contrato para desenvolver P&D, tem muitos gargalos. Muitos se dão no âmbito das procuradorias do Estado, na hora de fechar esses contratos. E muito se dá porque a procuradoria não entende o objeto da pesquisa e desenvolvimento. A procuradoria não entende que, em muitos momentos, a gente precisa ser um pouco menos burocrático, que inovação é risco. E que a gente precisa abraçar o risco todos os lados, né? Todos os três partes da tríplice hélice. Então, essas conversas, apesar de ainda não terem o efeito que a gente espera, elas acontecem, e esse é um ponto de melhoria. Outro ponto que eu enxergo muito, que eu acredito que o Marco Legal trouxe de positivo, é a questão da propriedade intelectual, que antigamente, no antigo marco, ficava sempre obrigatoriamente a API para a universidade, e tinha uma dificuldade muito grande em negociar.
E a gente precisa conhecer os diversos instrumentos que cabem aí, né? A gente não necessariamente precisa que a universidade detenha a patente do que foi desenvolvido. Às vezes, por algum caso específico, é benéfico que você negocie royalties, ou que você faça uma transferência, mas que a patente seja da empresa, não sua. Então, é essa negociação que é importante acontecer entre a universidade e a empresa, e que muitas vezes é dificultosa. E eu entendo que para o lado da universidade é difícil, e que a gente tem que explorar aí uma mentalidade um pouco mais empreendedora dos centros de pesquisa das universidades, para que eles consigam negociar melhor com as empresas. Então, essa mentalidade empreendedora precisa nascer nas universidades, para entender que, ok, a gente tem uma função aqui de lecionar, mas a universidade também tem um papel empreendedor muito importante para o país. Então, tem também esse lado da empresa entender que os processos, às vezes, não vão ser tão rápidos quanto ela espera, mas ela precisa enxergar que tem campo para negociar. Então, tá a questão da PI, a questão da transferência, essa negociação entre a universidade e a empresa tem que ser uma articulação entre os dois, e os dois entenderem que aqui falta um pouco, ali falta um pouco, e esse jogo de articulação às vezes não é tão fácil, mas eu realmente acredito que ao longo dos anos a gente tem melhorado. E se as procuradorias auxiliassem um pouco mais na redução das burocracias para fechar esses contratos de P&D, talvez teríamos um resultado melhor. Eu sei que a AGU, junto com a Procuradoria-Geral, eles elaboraram uma série de instrumentos previstos no Marco Regulatório de Inovação, o que facilita o trabalho para os centros, para as universidades, na hora de fechar um contrato de P&D, e talvez a gente tivesse que utilizar mais. Outro ponto que eu acho muito relevante é que no Marco Regulatório de Inovação foi trazido a necessidade de que as universidades elaborassem as suas políticas de inovação. Nem todas fizeram. E a elaboração de uma política de inovação é um ponto, um instrumento importante para a universidade, para ela entender aonde ela quer chegar, como ela vai fazer, e facilitar para a procuradoria entender isso. Então, um tema importante de atenção para que as universidades façam é essa política de inovação. Legal, Débora. Só complementando, a relação, você focou mais, parece, na relação entre o meio empresarial e a universidade. Você enxerga hoje algum tipo de dificuldade maior entre o meio empresarial e o governo como agente financiador, por exemplo? E o que seria? Diversos. Vamos lá. Essa é uma agenda também muito complexa. Aqui na diretoria, para mim, eu vejo que o maior problema aí é a estabilidade dos recursos. Se a gente pensar que a gente tem um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem uma finalidade específica, que é fomentar a CTI, e ao longo dos anos ele tem sido drasticamente contingenciado, você se questiona se isso é prioridade para o país. Enquanto o CTI não for prioridade para o país não avança, porque inovação traz competitividade. E o nosso trabalho diário aqui na CNI é exatamente esse, é conseguir articular com o governo políticas públicas que fomentem CTI e que tragam estabilidade, perenidade. Esse ano mesmo, a gente trabalhou fortemente para não redução do orçamento do FNDCT. Ainda assim, foi sancionada uma medida provisória que corta drasticamente os recursos. Então, você pensar que um fundo que tem 9 bi vai efetivamente executar menos de 50% disso, vai executar no máximo 2, é triste, porque, em teoria, pela lei, se eu for na letra da lei, você não pode tirar recurso desse fundo para outras atividades, porque ele é um fundo de destinação específica, e deveria ir para a CTI.
Outro ponto que eu acho que até o Paulo pode mencionar, mas na fala dele, é que o BNDES, se a gente for reparar em termos de crédito e de políticas feitas pelo BNDES, encontrávamos mais oportunidades em outros tempos. Infelizmente, atualmente, a gente não tem, as empresas não conseguem ter um acesso tão facilitado ao crédito para inovar, e nem acesso a políticas públicas, né? O FNDCT, apesar da gente brigar bastante, a gente ainda não conseguiu executá-lo 100%. Então, eu vejo que um dos temas principais em relação empresa, governo, é lutar pela estabilidade dos recursos. É claro, a gente tem sempre uma discussão. O fomento não tem que ser só do Estado, eu concordo que também tem um papel da indústria de fomentar a CTI, e a maior parte das indústrias de alto impacto no Brasil fazem esse investimento elevado. Poderíamos aumentar? Concordo. Eu acho que essa é uma ação que tem que vir dos dois lados, não só do governo, mas das empresas também. Mas tem, por exemplo, incentivos fiscais que podem alavancar ainda mais o investimento privado, tal qual a lei do bem, e que, infelizmente, a gente ainda não usufrui em sua plenitude por diversos pontos de melhoria que poderiam ser feitos e que ainda não conseguimos alcançar. Vou dar um exemplo bem pequeno, por exemplo, a lei do bem, se você não tiver se você tiver prejuízo no ano fiscal, você não pode usufruir. Então, pensa, na pandemia, isso foi um super problema. Você, empresa, investiu em inovação, você não conseguiu obter lucro e você não pôde utilizar do benefício fiscal porque você não teve lucro. Poxa, se é um incentivo que veio exatamente para fortalecer e para alavancar o investimento, você desincentiva a empresa. Um incentivo desse, que é só aplicado ao lucro real, também te reduz muito. Porque no Brasil, em que a maior parte das empresas atua no simples, você ter um incentivo desse tão benéfico só para lucro real, também é óbvio que vai ocasionar o quê? Vai limitar o número de empresas que utilizam. Então, hoje, o número de empresas que utilizam a lei do bem é reduzido, poderia ser muito maior. Então, esse é um exemplo de política pública que poderia ser criado para outros regimes tributários e que poderia alavancar ainda mais a inovação nas empresas. Obrigado, Débora. Ô, Paulo, a Débora trouxe alguns pontos contundentes aí para você responder, mas vou pedir para você não responder agora ainda, tá? E eu te passo a bola agora perguntando o que você acha o que você espera, né, no caso, como governo, do meio empresarial e da universidade para que a gente consiga alcançar o desenvolvimento aí em CTI. E se você for mencionar em algum momento a lei do bem, você pudesse fazer só uma palhinha rápida do que seria a lei do bem para os nossos alunos que estão no início da graduação e estão ouvindo a gente. Bom, boa noite, desculpe aí, a minha tela meio apagada aqui, que eu estou pegando um computador, eu estou no evento aqui em São Paulo de inovação, eu peguei um computador emprestado de um colega aqui para conseguir participar. Agradeço o convite aí. Antes eu queria contar uma historinha que eu na verdade, fico muito feliz com essa conversa, porque eu já vesti os 3 chapéus, né? Pelo lado da academia, então eu desde 90 eu sou professor, era professor da UFRJ, 90, 94, eu era coordenador de extensão, e meu principal trabalho era uma interação com as empresas. Então, eu fiz nós realizamos o primeiro encontro das empresas brasileiras de capital estrangeiro com as universidades brasileiras. Era a forma que eles chamavam de multinacionais, que não podia chamar de multinacionais na época, a pessoa da Fiesp, nós fizemos o primeiro encontro, e desde lá eu venho tentando discutir essa questão. Então, eu trabalhei em 90 a 94 na administração da FRJ, e depois passei a trabalhar no setor privado, no governo, coisa e tal. Em 2000, eu voltei para a academia e fui diretor da COP, a Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ. Né? São 12 programas de engenharia, pós-graduação. Fui diretor lá durante de 2000 a 2006. E lá eu vivi esse outro lado. Né? Eu fiquei muito tempo fazendo esse meio campo entre as soluções tecnológicas e a inovação.
inovadoras e a gestão, os negócios, como é que eu faço para encaixar aquilo? Você vê muita inovação legal, muita gente criando inovações sem saber para quê, né? Então, o cara tem ideias, soluções geniais e não tem muita aplicação. Então, é importante, isso explicita bem a necessidade dessa maior integração. Então, tanto a indústria e o governo não entendem, não conseguem explicitar a sua demanda para a academia, como a academia também tem soluções fantásticas que nem sempre estão associadas a problemas, a demandas, coisas e tal. Então, isso já era um diagnóstico que a gente tinha, e eu me diverti muito tempo fazendo esse meio campo, lá, entre um e outro. E em 2006 eu fui para o BNDES, e aí logo me chamaram, no meu doutorado eu criei um conceito de... Aí o pessoal falava em gestão do conhecimento, era do conhecimento, inovação, eu criei um conceito de estratégia aprendizacional. Eu não queria institucionalizar, organizar, eu queria aprender mais rápido que os outros, né? Então, eu criei esse conceito. Com o tempo, eu comecei quando eu fui pensar em instituições públicas, você pensa numa instituição pública, você tem um problema histórico. Então, nessa pegada de estratégia, você chega numa empresa pública, você assume qualquer empresa pública, você está gerenciando o governo, de uma forma geral, o orçamento do ano anterior. Se você fizer um processo de planejamento, leva 1 ano e meio, 2, você vai começar a implementar isso no 4º ano, 3º, 4º ano, e aí já está para mudar o governo, ninguém fazia nada. Então, eu passei 30 anos desenvolvendo uma metodologia para você encurtar esse processo de planejamento. Hoje, esse chama o Balance Scorecard, que é o famoso, eu criei o Balance Scorecard segunda geração, que são 12 reuniões de 1 hora, então em 3 meses ele consegue implementar isso. Quando me chamaram, eu entrei no BNDES, já vinha fazendo isso em algumas empresas, quando chego no BNDES, me chamaram, pô, esse negócio, eu ouvi falar que você está aqui, eu passei no concurso, eu entrei para lá, e aí me chamaram, me botaram como gerente de planejamento corporativo, e eu fiz o planejamento 2009 e 2014, usando essa metodologia testada. Em 2014, nós ganhamos um prêmio melhor case do mundo, do Hall of Fame, dos criadores do BSC. Por que eu estou contando essa história? Porque quando você começa a pensar em inovação, o que eu vou usar? Que inovação? Que inovação é essa que eu vou implementar? E então, em geral, as inovações elas servem para te dar ganhos de eficiência, né? De uma forma geral, você consegue ganhos de eficiência a partir de soluções inovadoras. Você tinha muito isso em inovação em processo, inovação em produtos, coisas, em ferramentas, tecnologias. E o pessoal pergunta, o que eu vou adotar? E aí o prisma para você escolher, definir onde você vai inovar, o que você deve atacar, onde você vai priorizar, eu sempre falei que era pela lógica da estratégia, né? Então, a estratégia... Tem uma frase de um consultor americano, Benjamin Trego, que ele falou o seguinte: a última coisa que uma organização que está indo na direção contrária precisa, na direção errada precisa, é chegar lá com mais eficiência, né? Então, se eu estou indo na beira do precipício, eu não preciso ter mais eficiência, não preciso inovar, buscar soluções inovadoras para ir mais rápido do precipício. Então, essas soluções, então a estratégia passou a ser é o prisma fundamental para você definir o que você vai atacar ou não. Isso é importante que o governo tivesse, a indústria tivesse, a academia tivesse esse olhar, você saber como interagir, como integrar essas soluções. E aí, quando eu consegui fazer o planeamento do banco, fui convidado pelo presidente Luciano Coutinho, fiquei durante quase alguns anos como assessor dele, na sequência de ficar, depois de implementar esse processo de planejamento. Ele trabalhava na MEI, né? Era um dos integrantes, fundadores da MEI, Mobilização Empresarial pela Inovação. Depois a Débora pode explicar melhor, que é um grupo, eu acho que é um dos grandes projetos, principais grupos de discussão que existe sobre inovação no Brasil desde 2008, né? São 300 empresários, acho, depois a Débora me conta, 400 já, são 400 empresários, são líderes, CEOs de empresas, o presidente do conselho, que se reúnem regularmente na CNI para discutir inovação. É um processo fantástico. Eu tive a oportunidade de ajudar em 2 processos de planejamento deles, e nesse processo de planejamento você começa a desenvolver e discutir. É uma iniciativa fantástica que a gente consegue discutir, depois a Débora pode explorar um pouco melhor, essas questões da importância da inovação e como atacar. E depois eu posso ter umas dicas aqui de publicações que eles têm, a Débora pode falar sobre, recentemente, as discussões que estão sendo feitas em decorrência desse processo de planejamento da educação, STEAM, né, da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né? Então, é uma discussão dos novos currículos de engenharia. Então, tem uma publicação genial que saiu no ano passado também, é o futuro das formações em engenharia. Então, uma articulação entre as demandas empresariais e boas práticas das universidades. Como é que eu faço isso? Tem uma publicação feita, então, no portal da indústria, você encontra essas publicações. Então, acho que é fundamental, na linha que o Rodolfo falou,
a necessidade de você conhecer, então a indústria está explicitando as demandas que ele tem, propostas de como integrar, e é importante que a academia e o governo conheçam essas propostas. Então, isso tudo está no portal da indústria e é acessível, acessar, posso mandar para vocês o link, a Débora pode mandar. O pessoal, acho que é interessante que o pessoal lesse e conhecesse, são os documentos bem legais que o pessoal pode ter acesso. E aí, quando eu chego no banco, e aí começa a fazer o processo de planejamento lá, você começa a identificar essa carência por maior interação. E por eu ter vestido, usado esses dois chapéus, passei a ser um grande percussor. Então, além da parte de planejamento, fiquei durante muitos anos como assessor da presidência lá e tentando puxar essas bandeiras das interações. Aí, na linha que a Débora falou, durante um período, nós conseguimos direcionar vários esforços do BNDES, então, consegui apoiar também com ferramenta, com metodologia, com tecnologia, com o planejamento de várias políticas industriais, que hoje a gente sente tanta falta, né? Então, a gente tinha uma política industrial, até aquelas críticas ao BNDES, mas aquilo decorre de uma política industrial que foi estruturada para aquele momento. Então, a falta de estratégia, a falta de uma política que eu acho que gera algumas dessas atuações do governo que, no meu entendimento, precisariam ser melhor estruturadas, melhor planejadas. Hoje, no BNDES, então, o principal fator do desenvolvimento nacional, durante muito tempo, a gente vê que o problema do Brasil é a falta de projetos, também que o Rodolfo falou. Faltavam bons projetos. Eu tenho dinheiro, nunca faltou, o que falta são bons projetos. Então, por exemplo, uma questão muito positiva que essa gestão do BNDES vem implementando, que é uma tentativa histórica, né, nossa, que nós conseguimos implementar agora, o banco criou uma unidade de uma área de estruturação de projetos. Então, já que não tinha bons projetos, nós vamos fazer esse troço. Então, pegamos um grupo, formamos, capacitamos uma turma grande lá, e aí, quando o governo chega próximo da gente, a gente senta com o governo, senta com a indústria e vão formatar esses projetos. Então, a gente estrutura os projetos em conjunto e começa a endereçar financiamento, porque a grana a gente tinha, o que não chegava eram bons projetos. A gente precisava desenvolver em conjunto. Então, já começa um processo de articulação entre os atores para montar bons projetos, estruturar os projetos. E aí, a partir dessa estruturação de projetos, os recursos chegam. E, além do bem, acho que a Débora pode até falar melhor que eu, mas são incentivos, que tem várias possibilidades que você tem, mas os financiamentos do BNDES, de vários atores, FINEP. Então, nesse processo de planejamento, eu tive a felicidade de fazer, que eu chamo, um dos conceitos do BSC de segunda geração, em vez de mapa estratégico, é Atlas estratégico. Então, se eu falar para você, pensa no mapa do Brasil, você vai pensar naquele mapa geopolítico. Mas eu tenho um mapa por vegetação, por clima, por relevo, etc. Então, tem que ter o Atlas por várias dimensões, inclusive as dimensões do governo, da indústria e da academia. Então, eu preciso entender o outro para saber como é que eu vou interagir com ele. E aí, uma das coisas que eu acho legal é que eu tive a felicidade de contribuir para vários desses, acredito que os principais atores de desenvolvimento do Brasil. Então, eu fiz o planejamento do banco, da FINEP, ajudei na CNI, fiz do sistema do MIDIC, fiz da Associação Brasileira de Banco de Desenvolvimento, fiz do Sistema Nacional de Fomento. Então, todos esses planejamentos comecei a formatar e me gerava uma angústia enorme que essa turma não se conhecia. Por exemplo, Observatório da Indústria, você tinha 3 ou 4. A Secretaria de Desenvolvimento Produtivo do Ministério da Indústria e do Desenvolvimento e Comércio tinha um observatório. O pessoal da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tinha um observatório. O pessoal da ABDE, a Associação Brasileira de Bancos, tinha um observatório. Só que esses caras não se conheciam, nunca conversaram. Um cara tinha um recurso e não tinha ferramenta nem gente. O outro tinha ferramenta, não tinha recurso. O outro tinha gente, não tinha ferramenta nem recurso. E aí eu apresentei os caras e começaram a interagir. Então, o que falta muito são essas pontes, né? Essa interação, a criação de pontes. Então, eu brinco em vários lugares, quando me pede para eu me apresentar, em vez do currículo, eu falo, eu sou um construtor de pontes, eu fico o tempo inteiro tentando construir essas pontes para fazer essa turma conversar e interagir um pouco mais. Então, mas acho que é fundamental aquela história. Para eu saber como colaborar, como construir conjuntamente soluções, eu preciso conhecer o outro. Então, acho que falta isso, uns conhecerem os outros melhor para poderem colaborar e interagir de forma mais efetiva. Desculpa eu ter me alongado aqui, mas depois eu vou. Imagino, legal. Muito bom o ponto que você traz, o Paulo. Eu fiz aqui algumas notas enquanto vocês falavam,
E assim, é muito bacana, porque normalmente quando a gente tem esse tipo de interação, normalmente a empresa e o governo fala que a universidade é a Torre de Marfim, né? A empresa, quem não também fica mais isolado, não tem tanto contato com a universidade, e todo mundo junto para bater no governo. Aqui, pelo menos, não está desse jeito hoje, a gente está tendo uma interação legal. Rodolfo, eu gostaria de voltar a palavra para você agora. Eu não sei se você quer fazer algum posicionamento. Não, eu só queria complementar só uma questão que o Paulo comentou, né, que acho que converge, que assim, dinheiro não falta, é isso mesmo, sinceramente, assim, o Brasil tem dinheiro, a gente tem um grande problema de saber investir, de pulverizar investimento, então isso é um problema. A Débora lembra, a gente no passado fez uma proposta via a MEI, via a CNI, para mexer nas ENCTs, que eram as Estratégias Nacionais de Ciência e Tecnologia, e eu me lembro que a versão original, e reduziu bastante, mas ainda assim, né, porque não é atribuição nem da MEI, nem da CNI, nós não conseguimos fechar, mas na proposta inicial nós tínhamos mais temas estratégicos que o governo americano. Eu me lembro disso. Isso me chocou muito, assim, eram mais do que, quer dizer, pô, o americano, mas tudo bem, que o americano é aquele paizinho, bunda, pequenininho, que não tem dinheiro, né, não investe em P&D, então a gente tem que ter mais, não dá, então a gente pulveriza muito, mas dinheiro tem, apesar de ser pulverizado, e demanda também tem, as empresas precisam muito. O que falta, cara, na minha visão, uma competência de interrelacionamento, de conseguir conversar, e de vencer um problema que é nacional, que é a burocracia nacional, né, que é um problemão, assim, eu estou te falando hoje, para vocês terem uma ideia, depois de gastar 1 milhão, hoje eu falei isso, nego, não, depois de gastar 1 milhão e 200 mil para botar esse equipamento numa estação de tratamento Arraial do Cabo, eu preciso de R$600 para comprar 3 botijões de LP. Estou falando sério. 3 botijões. Só que olha só, isso estava previsto na parte da parcela da FAPERJ, que não conseguiu chegar agora, está atrasado, né? Porque está eleição, tem que esperar passar, não pode aplicar. Não, né? Então, assim, eu vou esperar ter que passar a eleição, liberar. Por quê? Porque eu também não posso usar a da Prolagos, porque ela entrou na UF como outra coisa. Então, assim, essa burocracia de um país que é muito excessivamente, falar excessivamente fiscalizado é ruim, né? Mas que a gente acaba sendo muito fiscalizado para tentar combater um problema endêmico, né? De desvios, então isso atrapalha. Mas falta essa competência de interagir. Eu acho que isso é o lema. E só para fechar, Dalton, assim, quem está ouvindo aí, a sala precisa ter essa competência. A universidade, na minha visão, quem quer o dinheiro é a universidade. Então ela tem que levantar a bunda do banco e aprender a dialogar também com as outras partes. Com o governo que tem o dinheiro, com a empresa que tem o dinheiro e que tem a demanda. Porque dinheiro tem e demanda tem. Rodolfo, só aproveitando o ponto e tentando trazer aqui alguns pontos que a Débora levantou, e aí eu trago até alguns questionamentos que eu vivenciei na minha breve vida universitária perto da de vocês, tá? Como que a gente contorna essa falta de velocidade da universidade? Porque isso eu já vi acontecendo muito, tá? Realmente existe essa burocracia, né? E como que a gente faz para que esses órgãos não científicos ligados à universidade, eles entendam o objeto da pesquisa, eles entendam os fatores críticos de sucesso em um projeto de PDI? Como que a gente faz isso? Cara, assim, fala lá, Débora. Não, pode falar, Débora. Vai você primeiro. Eu acho isso bem difícil, mas eu tinha uma ideia inicial que eu acredito que possa dar certo, tá? Que eu tô brainstorming. Tem os procuradores que criaram e participaram da construção do marco regulatório e que criaram os instrumentos jurídicos no âmbito desse marco regulatório, eles são bem pró-inovação. E eles entenderam o que é preciso. A ideia que eu tive, que a gente não conseguiu tirar do papel aqui ainda, infelizmente, seria rodar uns workshops de capacitação dos procuradores daqui, ou seja, da PGR e da AGU, com os procuradores estaduais das procuradorias ligadas às universidades, para que eles ouvissem dos procuradores gerais
e dos advogados da União que tudo bem fazer daquele jeito, que não tem risco, que tá seguro e que o processo não precisa demorar tanto. Então, seria uma conversa direta entre procuradorias estaduais com a Procuradoria-Geral e principalmente com os reitores, porque uma coisa que eu vi também é que os reitores precisam abraçar a causa, porque no final das contas a caneta deles vai também precisar assinar todos esses contratos de parceria, né, para P&D. Então, talvez seja uma ideia, mas eu não sei se isso funcionaria, para ser bem sincera. Mas eu acho que é isso que a gente busca mesmo, né? São ideias para contornar a situação. Professor Messias, por favor. Então, eu aproveitei essa energia, né, que acabou sendo criada com a fala dos três, para dizer o seguinte, né? Meus cabelos brancos já mostra que, diferente do seu, né, Ronaldo, né, que está bem pretinho ainda, natural, tem uma história que passou por diversos momentos. Então, eu queria assim, né? Bom, primeiro, né, pessoal da CNI, né, Débora, eu fiz parte do grupo que em Brasília ajudou a escrever as novas diretrizes curriculares nacionais para engenharia. A MEI, né, CNI, participou ativamente, né? A Giana, tem uma outra moça lá que eu não me lembro o nome. Sil. A Sil participou ativamente, né, desse processo. E aí, eu sou USP e sou Unesp, né? E fui diretor-geral já aqui da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. E durante esses 40 anos, né, de atividade acadêmica e industrial, fui também, né, engenheiro em indústria, por muito tempo, a gente vem tentando, né, uma aproximação maior com o setor produtivo. Então, eu imagino, né, que essa minha fala, ela talvez, né, encoste mais aí na Débora, né? E assim, vamos lá, lei do bem. Lei do bem é fundamental. Eu, particularmente, né, gosto muito da existência, mas, na prática, né, a abrangência, ela ainda é muito pequena. Você abordou isso, né, de uma forma bastante interessante. Mas mesmo para aquelas empresas que poderiam fazer uso da lei do bem, o que a gente percebe, diferentemente, né, do que a gente vê lá fora, eu trabalho em Harvard, na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas, estudei e trabalho também, em parte, no MIT, fui para a Europa ver o que as melhores universidades do mundo fazem nesse sentido, e o que a gente percebe, né, é que lá fora, as portas, as pontes, gostei do termo, né, do Paulo Barcelos aí, né, essa questão das pontes de ligação entre essas partes, está faltando muita ponte, não tem ponte, né? O máximo que tem em uma situação ou outra, né, é aquele pedacinho de pau ligando uma na outra, né? Por exemplo, né, França, 70% da pesquisa é financiada com recursos do setor produtivo. Não é, né? Quer dizer, tem dinheiro do governo, né? Mas 70% do financiamento vem com dinheiro das empresas. Nos Estados Unidos não chega a isso, né? Mas é muito forte, né? Eu vivo, em parte da minha vida, ali dentro do MIT. Dentro do MIT, você se perde nas empresas de alta tecnologia, principalmente as biotechs, né? Constrói seus prédios ali nas imediações e é bolsa o tempo inteiro, bolsa de pós-doc e bolsas assim muito atrativas, né? Então, assim, o primeiro, como talvez mais velho de todos vocês aí, né? Não o mais sábio, né? Mais velho em termos de vivência. Primeiro, parabenizar essa iniciativa de trazer essas três partes vitais do processo de desenvolvimento do país. Se a universidade
empresa e governo, né? Muitas das nossas universidades são do próprio governo, mas a gente está falando do governo numa outra esfera, né, de atuação. Se a gente não criar essas pontes, né, que o Paulo comenta, de uma forma muito mais efetiva, infelizmente, né, eu vejo, né, a carinha da Débora, né, que me parece bem jovem, mas uma jovem assim, né, já com uma visão bastante interessante. Eu vejo a carinha dela ficar triste quando ela toca em alguns pontos. Fala, puxa vida, né? A gente, a princípio, sabe onde a gente quer chegar, a princípio a gente sabe como fazer, mas as coisas ficam amarradas e não caminham. Ou seja, a gente precisa, sim, conversar mais e encontrar esses caminhos. Fico feliz em saber que procuradores, né, já estão, vamos dizer assim, né, sendo produzidos com essa cabeça mais, né, pró-inovação e, é claro, ajudando, né, a desembaraçar, desembrulhar um pouco essas questões burocráticas que a gente ainda vive e vai continuar vivendo por um bom tempo. Mas bacana, né, ouvir, né, essas três partes com essa lucidez. Legal, bacana aí, professor. Acho que contribui muito aqui para a nossa mesa. Débora, eu queria voltar a você a palavra e eu não sei se você tem algum ponto que gostaria de complementar do ponto de vista da empresa, vamos dizer assim, ponderando aí o que a universidade e o governo falaram. Claro. Bom, primeiro, para dizer que eu tenho essa cara de jovem, mas nem sou tão jovem assim. Segundo, eu acredito que sim, a gente tem um exemplo claro de outros países onde há um investimento maior do setor produtivo em P&D. Não, em momento nenhum eu discordo que precisamos aumentar. Aliás, essa é uma meta que a gente coloca aqui na CNI, que é aumentar o investimento do setor produtivo em P&D. Isso é uma meta nossa. Mas a gente sabe também que para fazer com que isso aconteça, a gente precisa que os outros lados também corroborem, né, como acontece nos outros países. Inclusive, se a gente analisar os Estados Unidos, por exemplo, a maior grande parte do fomento para a pesquisa, dos laboratórios de energia, por exemplo, vem do setor público. Então, o que eu estou querendo dizer não é que o setor produtivo tem que fugir, de forma nenhuma. Eu acredito que a CNI está super comprometida e nas reuniões da MEI, que aí eu posso falar aqui um pouquinho mais, aqui na CNI a gente tem o Movimento Empresarial pela Inovação, criado em 2008, como o Paulo falou. O objetivo da MEI é literalmente fazer a conversa acontecer entre academia, governo e empresa. Para isso, a gente tem uma agenda com 8 temas de prioridade, que vão de marco regulatório até sustentabilidade e transformação digital. A gente tem diversos documentos apontando o que a gente acredita que pode melhorar nessa relação, quais são os pontos que o governo precisa priorizar para a gente estar na fronteira do conhecimento. Inclusive, temos agendas para fortalecer o aumento do financiamento, do fomento à inovação pelo setor produtivo. Então, acredito muito que o que falta é essa integração maior. Talvez, um ponto, puxando aqui um ponto do que o Paulo falou, que seja interessante também mencionar, é que no âmbito da MEI surgiu a Embrapi. A Embrapi nada mais é do que exatamente juntar a demanda da empresa com a solução dos centros de pesquisa. E ela é um super exemplo de sucesso. Por quê? Porque ela conseguiu canalizar a demanda e colocar os centros de pesquisa para efetivamente pesquisar o que as empresas demandam e o que de fato vai para a sociedade. Talvez essa integração maior consiga canalizar o que a sociedade precisa, para que as universidades, os centros de pesquisa possam desenvolver o que de fato precisa. E aí vai também, pegando o que o Rodolfo falou, um outro trabalho de país, que é ter uma estratégia de ciência, tecnologia e inovação, uma política de ciência, tecnologia e inovação, talvez, inclusive, orientada por missão.
que a gente consiga, a longo prazo, canalizar os nossos esforços para atrair resultados para as missões que o país precisa desenvolver. Assim como é feito em diversos países como a Alemanha, Estados Unidos, China, Japão, que têm as suas políticas orientadas por missão. Agora mesmo o MCTI está elaborando a nova Política Nacional de Inovação. E apesar da proposta ser muito boa e trazer pontos relevantes e de crescimento para o país, falta ainda as nossas grandes missões. Falta ainda enxergar como a gente vai chegar lá. Porque boas ideias, as nossas estratégias sempre tiveram. E falta talvez um planejamento mesmo de como chegar lá e como a gente pode integrar esses 3 atores para que juntos consigamos chegar lá. Legal, legal, Débora. Ô Paulo, eu gostaria agora de passar a bola para você, tá? E aí eu tenho aqui algumas perguntinhas contundentes, tá? Vamos lá. E como que a gente faz para o governo entender que inovação é risco, tá? Além disso, como é que a gente pode ter esse senso aí permanente de prioridade, essa estabilidade permanente aí no fluxo de recursos? E se você acha que esse último ponto que a Débora trouxe, que seria essa visão mais estratégica que seria, vamos dizer assim, essa ponte, talvez estratégica, criada entre os 3 agentes, será que teria que vir do governo? Vamos lá. Primeiro, só reforçar que eu não estou falando em nome do BNDES, né? Eu estou falando claro. do Paulo, tal, mas por eu ter essas várias experiências, eu queria puxar algumas coisas aqui. Então, primeiro é que é isso mesmo, acho que falta esse olhar, falta essa questão da estratégia. Não por acaso, minha principal diversão hoje, diversão entre aspas, né? Eu faço trabalhando no BNDES. Primeiro, deixa eu explicar. Então, o que esse cara está fazendo no jurídico? Primeira pergunta, né? O cara trabalhou do tempo da estratégia e tal. Porque nessas discussões todas, cara, você vê, quando você começa a olhar, eu fui para o jurídico porque o grande problema, no meu entendimento, um dos grandes problemas, é isso que o pessoal falou de alguma forma, mas nós temos um grande problema do Brasil no ambiente de negócios, na linha que você falou, tem várias dificuldades, e na questão de segurança jurídica. Se eu não tiver, né, se eu não tiver respeito aos contratos, se eu não tiver... Tem várias questões do ambiente de negócio, de segurança jurídica, que impedem que você consiga tornar realidade muitos dos investimentos que a gente precisa... E, inclusive, isso que a Débora falou. Por que o recurso FNDCT são contingenciados? Porque tem uma norma que permite isso. Então, essa questão jurídica que eu venho há 2, 3 anos discutindo, aí a boa notícia é que eu venho batalhando no banco para criar a gente tem uma ferramenta do BNDES, que além dos financiamentos que a gente faz, a gente tem um fundo de estruturação de projetos, que eu escolho um tema estratégico para o país, eu apoio a discussão sobre esse tema com recursos não reembolsáveis. Então, eu pago para a academia, para atores privados, para discutirem soluções para essa questão. Então, a boa notícia é que nós estamos conseguindo, espero que até dezembro ou em janeiro a gente consiga criar um FEP desse para discutir e estudar esse primeiro trimestre do ano que vem, quais são os verdadeiros entraves dos diversos setores da economia brasileira. Onde é que eu tenho a dificuldade jurídica, regulatória, etc., que está atrasando o desenvolvimento daqueles setores, de uma forma geral, do desenvolvimento. Então, no BNDES, a gente já tem uma clareza muito grande que nós estamos sentindo pulso ali na economia. Então, o pessoal lá ia conversar no STF, FTJ, discutir questões, e o pessoal do banco ia discutir questões jurídicas. Eu falava para os caras, não adianta discutir jurídico, os caras são os deuses do jurídico, né? Então, pergunta para ele se ele não quer saber qual o impacto econômico das decisões jurídicas deles, se ele não quer saber isso. E aí, o impacto econômico das decisões jurídicas, o BNDES está segurando o pulso da economia, nós sabemos muito melhor que muitos outros atores nacionais. Então, a gente consegue colaborar com isso e a gente consegue ter uma clareza muito grande de onde estão esses gargalos, essas barreiras, essas dificuldades, onde é que preciso destravar para avançar. Mas vamos trazer a academia, vamos trazer a indústria para discutir conosco e chegar a um projeto de como nós vamos atuar nisso. Essa é uma coisa. Então, uma frente é essa.
Então, por que eu estou lá? E aí, a outra discussão é essa questão das políticas. Aí tem outro trabalho voluntário que eu falei, que eu estou andando no Brasil, um grande projeto, chamado Brasil 6.0, Transformação Digital, que é um trabalho voluntário, vários atores, é um trabalho suprapartidário, que o pessoal está discutindo questões e junto com o governo, com a academia, com a indústria, a Diana faz parte, a pessoa da academia faz parte, então, vários atores fazem parte, para discutir essas questões, como é que a gente destrava essas questões. E aí são fóruns como esse, como a MEI, como esse da transformação digital, são vários outros fóruns que ajudam a gente a integrar, a trazer, discutir e trazer propostas, então, tornar isso realidade. Então, o meu papel lá dentro, hoje, eu estou há algum tempo, até objeto do pós-doc que estou fazendo na UF, é para discutir essas várias políticas e estratégias nacionais. Então, você tem a FPD, Estratégia Federal do Desenvolvimento. Esse pessoal tem várias dimensões, mas esqueceram da dimensão tecnológica, esqueceram da dimensão regulatória, estão puxando isso. Você tem a E-Digital, Estratégia Nacional de Transformação Digital. Esse cara começa a pensar, e você tem a EBI, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Eu sou do conselho desse pessoal. E isso tudo vai sendo criado sem uma conversar com a outra. Elas não se falam, não tem interação, não tem integração. Cada um fala um troço. A digital ela tem 100 ações. Uma das ações é, por exemplo, vamos capacitar todos os alunos de engenharia e prepará-los para as novas tecnologias. Pô, legal, legal. Vamos acabar com a guerra no mundo. Né? São desejos. Então, como é que eu faço isso? Isso que a gente precisa traduzir em que ações precisa para fazer isso. Então, temos que pensar nas ações. Então, isso aí vem discutindo lá e trazendo o desdobramento desses interesses, desses grandes desejos em realidade, em ações práticas e efetivas. E precisa ter o responsável, prazo, como é que nós vamos fazer isso? Então, estruturar isso é uma coisa fundamental que a gente vem tentando fazer. No banco, tem algumas ações legais. Você falou, negócio, como é que é a questão do financiamento? O banco adotou recentemente algumas coisas do tipo, como é que eu trago capital privado? Tem vários programas que o banco vem desenvolvendo, por exemplo, se o privado botar R$1, eu boto R$1, eu boto 2. Então, eu abro uma linha de financiamento, cada R$1 que o setor privado colocar, eu boto 2. Então, aí você começa a incentivar que as coisas comecem a andar. Por exemplo, ano passado, nós começamos a montar um BNDES Garagem. Aquela ideia de garagem são startups. Agora, há 2 anos, a gente vinha brigando por isso, conseguimos emplacar BNDES Garagem de Impacto. O que é isso? A gente faz um processo de seleção para várias startups e elas passam 3 a 6 meses sendo capacitadas por mentores. Eu sou mentor já de algumas delas. A gente prepara as startups e, uma vez que ela está preparada, a gente coloca ela no mercado com financiamento, com apoio para ela disparar. Né? Tem grandes empresas do cenário nacional. A TOTOS começou com apoio do BNDES, né? Lá atrás. Então, tem vários gigantes nacionais que começaram com apoio. Mas faltava você olhar para as micro, pequenas e para as startups também. Isso é uma coisa que a gente vem conseguindo fazer, mas é tudo no passo que acredito não ser o adequado, mas a gente já começa a pensar em possibilidade para destravar. E aí a gente aguarda que independente do governo que venha aparecer, a gente precisa ter os planos, os projetos, os trabalhos, estratégias, tudo preparado para tentar submeter para esse pessoal que está chegando. Então, acho que é um momento atual, é um momento bom para a gente estar estruturando, montando essas propostas para deixar à disposição dos governos que estão por vir aí, para ver se a gente consegue destravar essas questões todas. Um ponto interessante que você traz e que toca até o que o Rodolfo e a Débora falaram é que a gente vive na era da comunicação, mas ainda falta integração entre os atores, né? Que é uma situação, vamos dizer assim, ela é talvez inesperada para quem está ouvindo isso de fora. Rodolfo? Não, é que assim, cara, eu queria colocar uma coisa que eu acho importante, mas vou aproveitar um gancho primeiro que você está comentando. Né? Assim, existe uma diferença entre a questão da comunicação e da integração. Né? A gente tem muito fórum de comunicação. O Paulo acabou de falar. Tem muito gente pensando, bolando estratégia, e quando você bola estratégia, tem um aspecto, né, comunicacional no desenvolvimento de uma estratégia, quando você cria um grupo, e não necessariamente de integração. Então, realmente, a gente precisa integrar mais, e isso é um problema
nacional, cara. A gente não integra estado, a gente não integra município, a gente, né, nas coisas básicas a gente não consegue. Não integra instituição, instituto, é difícil. Então a gente precisa integrar mais, sem dúvida nenhuma, e não é uma questão de comunicação. E aí eu volto a insistir, é uma questão da gente aprender a se colocar na visão do outro para tentar ofertar não aquilo que eu quero, aquilo que o outro precisa. E aí precisa ser os três eixos, quer dizer, né, a empresa tem que ofertar a demanda, mas de uma maneira com que a pessoa que vai resolver possa resolver. Então, assim, esse projeto da FAPERJ é um projeto que tem 20 anos de demanda para tratamento de lodo sanitário. Eu fiz um primeiro teste junto com o presidente da AGE e da Prolago, o negócio funcionou. A pergunta é, quando é que a gente começa a fabricar? Eu falei, não, cara, tem 1 ano e meio de teste aí. Não, você tem que ter a paciência, porque é P&D. Né? Eu já fui numa grande empresa brasileira falar de um projeto de P&D e o cara virou para mim e falou, não, show de bola, a gente tem essa necessidade, mas eu quero saber o seguinte, como é que você pode garantir que vai dar certo? Falei, cara, se eu garantisse que ia dar certo, não era P&D, você não estava usando dinheiro, né, e usando, né, no caso dele era até aquele dinheiro compulsório do 1%, pô, você não podia estar usando esse dinheiro se você souber que tem certeza, porque esse dinheiro é para P&D, é para o risco do P&D, ele está computado no risco. Então a gente precisa, e o governo precisa, ao mandar dinheiro também, pensar assim, né, quer dizer, como é que eu vou atender a demanda, né, eu já vi decisões do tipo, você manda, participa de editais, o professor Messias deve ter vivido isso também, e o cara faz para atender mais número de projetos, mesmo que a qualidade caia, o corte é linear, então não interessa quanto teu projeto, acaba que ele corta de todo mundo e ninguém consegue fazer o projeto direito, porque não tem verba para ninguém. Então, a gente tem que integrar mais. Acho que essa é uma questão. Mas, assim, o segundo ponto toda vez eu ouço, né, quando participo de Semana de Ciência e Tecnologia, agenda acadêmica, eu estou olhando os alunos, vejo os alunos na sala, e muitas vezes eu fico perguntando, de novo, me botando no lugar deles, né? Nós estamos falando um papo que interessa a gente, mas o que isso tem a ver com os alunos que estão escutando? Né? E aí tem uma questão que eu acho que é importante nessa pergunta, né, em pensar nisso, né? E até para chamar a atenção de quem está ouvindo, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Porque se o papo o cara está fazendo graduação, e nosso papo é discutir a integração da universidade, reitor, pró-reitorias, professores que estão já de cabelo branco, né? MEI, CNI, banco, BNDES, não é o papo dos alunos, eu acho que não, voltando um pouquinho para lá. Essa integração, ela também tem uma perna importante, que é a perna do fluxo de conhecimento, do fluxo que as pessoas vão dar a essa hélice. Eu achei uma vez uma coisa muito importante, quer dizer, a hélice tríplice não gira sozinho, ela precisa de alguma coisa para fazer ela girar. E aí os alunos podem fazer isso. Né? A gente recebe ainda muito pouco aluno trazendo demanda, proposta. Eu comento muito assim, eu tenho, na UF, vou fazer aí, tem 10, 12 de IME, mas de UF eu devo ter uns 13, 14, vou fazer uns 15, que é 15 de UF. E assim, eu acho que eu nunca fiquei um ano sem pelo menos uns 2 projetos de P&D, ou de consultoria, ou de assessoria técnica, ao longo desses anos. E eu nunca vi projeto vindo pelos alunos. Os projetos que eu normalmente aceito, eu forço para que eu consiga participar bastante com os alunos, né? Mas os alunos podem trazer demanda, podem trazer ideia, podem trazer proposta, isso vai fazer esse negócio girar. Então, é a parte que cabe, assim. Por que eles estão ouvindo isso? Porque eles são parte desses caras, eles vão estar na empresa, vão estar no governo e estão na universidade. Então, eles precisam fazer isso girar. Legal esse ponto aí que você traz, Rodolfo, o aluno talvez assumir um papel mais ativo vamos dizer assim, na geração de demandas, né? E o outro ponto, acho que você comenta, é que além da falta de integração, talvez tenha uma falta de empatia hoje entre as partes, né? Então, talvez a gente sentir aí na pele, acho que a empatia é o que você colocou, a gente saber o que o outro precisa, né? Se colocar na pele do outro, né? Talvez eu só não diria, Paulo levantou a mão, não vou atrapalhar ele, mas eu só não chamaria bem de empatia. Eu acho que faz sentido o que você está falando, mas às vezes a palavra empatia pode soar um pouco forte. Na verdade, é entender melhor o outro.
é a gente conseguir entender mais. E aí entra outros, né? A Débora comentou, né? Eu já tive problemas de procurar com procuradores sérios mesmo, né? De brigas por uma percepção que o cara pediu, falou, cara, isso que você está propondo não vai rodar, você vai parar o país, é o que você quer mesmo? Tem certeza? Mas fala, Paulo. Isso aí. E aí, Paulo? Só complementar, parece ensaiado, mas eu juro que o Rodolfo não ouviu falar nisso, mas eu hoje eu fui apresentar no BNDES, também numa reunião cedo, virtual, minha equipe ficou lá reforçando. Eu estou lançando, é o que eu falei agora, precisa montar os planos, montar os projetos, e aí essa questão de destravamento, coisa e tal, olhar do jurídico lá, de destravamento, regulações, ambiente de negócio, e aí eu ia montar um plano de estratégia, e revisito a estratégia do banco habitualmente, e aí eu fui apresentar para a diretoria jurídica hoje que eu quero refazer um trabalho, eu estou correndo um trabalho de revisão desse planejamento, mas não quero com eles, não, eu quero com os estagiários. Eu tenho 17 departamentos jurídicos, 300, 400 advogados, o maior grupo, acho que é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, e eu não quero conversar com esse cara, eu quero conversar com os estagiários, tenho 60 e poucos estagiários. Eu vou botar essa turma na sala e eu quero esse olhar diferenciado, esse olhar inovador, esse frescor que essa turma tem para contribuir, e o planejamento vai ser feito com essa molecada. E os caras ficaram, você é maluco? Não é maluco, são vocês que nunca fizeram isso. Nunca pararam para ouvir. Eu acho que, mais do que... Eu acho que é importante isso que nós estamos trazendo aqui, disponibilizar esse material para eles lerem, se possível, esse material que nós falamos, citamos aqui da CNI, coisa e tal, eles entenderem a complexidade, mas tem que abrir os canais para eles poderem trazer as ideias deles. Então, é isso que eu estou tentando fazer lá. Eu estou abrindo o canal para a contribuição deles se tornar realidade. Então, no segundo momento, isso tudo que eles estão fazendo vai ser orientado por mim, uma estrutura, não montar projetos e apresentar projetos para o país. Mas são 60 estagiários do BNDES, de jurídico do BNDES, que vão fazer isso. Mas, ok, mas aí daqui a pouco eu vou conseguir explorar, ampliar isso para as outras áreas. Eu conversou com o pessoal de RH, falou, pô, genial, vamos fazer para todo banco, eu estou fazendo o piloto lá. E daqui a pouco eu vou convencer os outros bancos de desenvolvimento a fazer isso, vou convencer os outros atores do Sistema Nacional de Fomento, e assim a gente vai. Mas acho que falta a gente estruturar os canais, né? À medida que a gente consiga estruturar esses canais para ouvir essa garotada aí que tem muito a contribuir, a gente consegue mudar esse país. Está fechado. Fechado. Eu acho que é isso mesmo, que você trouxe aí, e eles têm um olhar diferente dos outros, né? Às vezes quem entende mais o peixe é o que entende menos do oceano, né? Não consegue enxergar de fora. Obrigado, Paulo, obrigado, Rodolfo, obrigado, Débora, pelos posicionamentos que vocês trouxeram, obrigado aí também ao professor Messias. Eu acho que o assunto ele é um assunto, eu acho que ele é um assunto importante. Eu acho importante os alunos também se interarem desse tipo de discussão, até para que eles tenham esse papel mais ativo que o Rodolfo trouxe aí na fala dele. Eu gostaria agora de abrir para alguma pergunta rapidinha aí para o pessoal da USP ou da UF. Alguém tem alguma pergunta, algum posicionamento? Está dando para ouvir, não? Chega mais para frente aí, um pouquinho. Aí, valeu. Tá legal aqui agora? Tá legal. Boa noite, pessoal. E aí, como o Rodolfo comentou, o papel ativo dos alunos, eu queria entender um pouquinho da visão dos três, como a gente consegue fomentar essas organizações estudantis dentro da universidade para ter grupos que olhem para a inovação. Hoje a gente tem a empresa júnior, por exemplo, que já olha para o mercado, querendo ou não. Mas como ter algo focado e voltado para a inovação? Porque realmente a gente carece um pouco de olhar mais um pouco para esse tema. É isso. Bom, já que eu toquei no assunto, eu vou começar e depois deixo os colegas completarem. Bom, assim, a primeira questão, só corrigindo, tem empresa júnior querendo ou não olha para o mercado, não, só querendo, não esquece do não. A empresa júnior tem que querer o tempo todo olhar para o mercado. Assim, existem muitas ofertas de maneira de vocês estarem interagindo com inovação,
né, dentro das universidades. A gente tem programas de inovação dentro da universidade, a gente tem incubadores, tanto eu sei que a USP tem, a UF tem, a gente está montando aí, deve começar a construir agora, agora mesmo, a gente terminou de aprovar o projeto executivo, a gente vai construir aí lá em cima, no terceiro andar, uma área para fazer incubação e fazer aceleração de startups, né, dentro da UF, que venham dos alunos, que venham da demanda de alunos de graduação e de pós-graduação, mas a UF já tem outras incubadoras em outras regiões. É comum a gente ver programas, a Débora falou na Embrapi, programas editais de FINEP, editais de próprias empresas para que fomentam não só inovação, mas diversos outros aspectos que vocês podem interagir. Nós já tivemos aluno ganhando aí projetos que vieram de empresa, a gente já teve tem aluno que participa de programas de empresa de fomento à inovação, né? Quem olha aí na frente, a casa do Engenheiro Sem Fronteira foi consequência de um edital que a gente participou da MRV, que era ligada à inovação para sustentabilidade. Então, assim, só que muitas vezes isso fica só com o professor, ficar olhando edital, olhando isso, tentando encaixar, e obviamente, se a gente conseguir trazer toda a universidade, a palavra é essa, né? Professor, aluno, técnico, emprego, todo mundo que está ao redor da universidade, vai ser muito maior a capacidade de a gente utilizar e potencializar essas oportunidades. Legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O Rodolfo respondeu aí a sua pergunta? Legal. Alguém tem alguma outra pergunta? Pessoal da UF, da USP? Bom, acho que não. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a esse momento de discussão. Esse vídeo agora ele vai pro site do evento, depois a gente manda para vocês, tá? E obrigado aí o tempo, né? A gente sabe que nem sempre é fácil conseguir essa abertura aí para trazer vocês para conversarem com a gente, né? E quem sabe aí em oportunidades futuras a gente não se encontre aí de novo, né? Em outras ocasiões. Por favor, professor Messias. Não, eu só quero agradecer aí o convite, a iniciativa, né, sua, Dalton, do Irlandi, que é professor nosso, tem interagido com você, presença, né, do Rodolfo, né, dedicando aí parte do seu tempo de universidade para compartilhar aqui com os alunos, a Débora, né, representando, né, aí as empresas, e o Paulo Barcelos, o governo. Bom, nós aqui na USP estamos, né, de portas abertas, trabalhando, né, pesado nessas questões, né, que envolvem inovação, que envolvem ciência, que envolvem pesquisa e desenvolvimento, e espero, né, num futuro próximo, ter vocês aqui, né, agora que a gente pode voltar, né, aos contatos presenciais. Considerem aí, né, Rodolfo, Débora e Paulo, e todos os alunos aí da UF, né, que estão participando com vocês, que as nossas portas estão abertas para receber vocês tão logo, né, seja de interesse e possível para todos. Tá? Ok? Agradecemos, né, a oportunidade de participar junto com vocês dessa atividade. Valeu, professor Messias. Obrigado, pessoal. Então, a gente encerra por aqui. Obrigadão de novo. Até um próximo encontro aí. Um abraço, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso.